Estúdio Rap de volta, hoje a gente está batendo um papo com ele, Demetrios Ferreira Leite, o Ferreira. Ferreira, no primeiro bloco a gente falou sobre toda a sua trajetória, onde você nasceu, toda a sua vivência no futebol, tanto aqui no Brasil quanto fora. E agora acho legal a gente falar um pouquinho sobre a sua vida aqui, principalmente em Alphaville, porque desde que você chegou, você não parou mais, apesar de ter parado com o futebol. Você acabou assumindo vários compromissos ligados ao esporte, né? Vamos falar um pouquinho disso? Vamos, claro. Assim que você chegou, tirando as festas, família, amigos, como foi vir para Alphaville e como foi assumir, por exemplo, o GRB? Como eu falei, eu voltei em 2008, já vim morar para Alphaville já. E aí em 2012 nós tivemos esse convite do prefeito, de estarmos junto com o Paulo Sérgio, que era o secretário na época, de estarmos assumindo todo o esporte da cidade. E aí o Paulo Sérgio entrou como secretário de esportes e eu entrei como gestor geral do GRB, que é o Grêmio Recreativo Barueri, que não é Grêmio Barueri. Que muita gente confunde. Exatamente. É legal explicar. Porque o GRB é o Grêmio Recreativo Barueri, é uma organização social sem fins lucrativos que cuida do esporte da cidade, do município. E o Grêmio Barueri é uma empresa privada que cuida do futebol profissional. Só do futebol Exatamente. profissional. Então é uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então você não foi pro futebol profissional, você foi pro GRB. Não, GRB. Eu era o gestor geral do GRB, que cuidávamos do esporte da cidade, onde nós tínhamos 17 modalidades. Aliás, Barueri é uma referência por tradição, né? No esporte. Então nós entramos no esporte. E o Grêmio Barueri é uma empresa privada que cuida do futebol profissional. Sim. Não tem nada a ver com o GRB, que é onde eu fazia a gestão. Ok. E como foi essa gestão? Como foi já segurar essa responsa? Para mim foi muito bom. Apesar de ser uma coisa nova e um desafio muito grande, para mim foi muito bom, porque é esporte. É aquilo que eu fiz a vida toda e aquilo que me acrescentou muito na minha vida e o que me impulsionou, o que me trouxe assim, uma motivação grande, é justamente de poder dar condições para outros jovens também praticar o esporte. Porque se eu sou tudo que eu sou, se eu cheguei onde eu cheguei, foi através do esporte. Porque o esporte, ele dá as condições, traz disciplina, educação, respeito ao próximo. E foi essa motivação que eu tive também quando nós entramos na Secretaria de Esportes, o Paulo Sérgio, e eu como gestor do GRB. Você falou de desafios, né? No GRB realmente tiveram grandes desafios até por conta de uma crise que você teve que administrar aí, né? Teve a crise imobiliária, depois veio a crise na indústria e a crise que a gente tá até hoje, político, econômico, enfim. Como foi administrar isso tudo? Quando nós entramos em 2012, nós tínhamos muitos projetos, eu junto com o Paulo Sérgio, para o esporte de Barueri, porque já tinha uma estrutura muito boa de competição, de alto rendimento, de escolinha, e a gente entrou justamente para dar sequência nisso, manter aquilo que tinha e melhorar com os projetos que a gente tinha. Mas infelizmente, como você falou, começou já na época uma crise. Então desde a época que nós entramos, aquilo que a gente tinha de verba começou a diminuir. Então todos os projetos que nós tínhamos de melhoria para o esporte e de trazer alto rendimento, de equipes de competição, começou a diminuir e a gente não conseguiu dar sequência nos projetos que a gente tinha, pela crise. Então, para nós foi difícil, né, administrar por causa disso. Então, os novos não puderam se concretizar e os antigos, né, os que já estavam ali há muito tempo, vocês tiveram que começar a cortar. Começar a cortar, exatamente. Foi o que aconteceu no ano passado, que nós tivemos que cortar todas as modalidades de competição. Isso no começo do ano passado, né? Eu já deveria ter feito já em 2014. Você foi segurando? Fui segurando, protelando. São as competições, as competições. São competições. Eu fui protelando, tentando trazer uma solução, encontrar alguma empresa, algum parceiro que pudesse ajudar, mas com a crise também ficou difícil. E aí chegou uma época que não teve mais como fazer. Então, no meio do ano passado, eu tive que cortar as competições. Por que cortar as competições? Porque nós tínhamos uma verba e essa verba caiu muito, a arrecadação do município caiu. Eu sempre falo uma coisa, se fosse uma coisa que acontecesse só em Barueri, você vai falar assim, bom, é má gestão, mas não é uma crise geral, o Brasil passa por uma crise.
Então começou a cair a arrecadação de todos os municípios. E de Barueri não foi diferente. Claro, em todas as secretarias, não Exatamente. foi só esporte, não é só esporte, cultura, começou a tudo. cortar de todas as secretarias. E cortou também da Secretaria de Esporte e também do GRB. Então nós eu tive que tomar algumas decisões. E eu tomei a decisão de cortar as modalidades de competição, porque nas escolinhas nós atendemos 8 mil atletas. Dentro desses 8 mil, 96% são munícipe. E na competição nós tínhamos 800 atletas. Dentro desses 800, 400 eram de fora, metade. Então eu tinha que escolher, ou continua com a competição, ou continua com as escolinhas. Por ter um número maior de munícipe, de crianças, eu escolhi a escolinha. E, infelizmente tivemos que cortar a competição. É uma coisa que não dependeu de nós, não é uma coisa que a gente gostaria de ter feito. Foi uma decisão difícil a tomar, mas não tinha jeito, não tinha verba para continuar mais aquilo. E as pessoas hoje, algumas pessoas na época não entenderam. Então teve bastante televisão, foi uma repercussão negativa até. Todos perguntando que a gente estava acabando com o sonho de atletas, de jovens, mas infelizmente foi por causa da crise. Se não tivesse a crise no Brasil, teria até hoje as competições. Então poderia dizer que o buraco é mais embaixo, mas na verdade o buraco é até mais em cima, né? Exatamente. Bom, depois disso tudo, você recebeu um convite para assumir a Secretaria de Esportes de Barueri. E isso aconteceu no começo do segundo semestre de 2015. Isso. Como está essa gestão? Hoje tá mais tranquila, né? Na época estava um pouco conturbada, pelo motivo de a gente ter cortado as modalidades de competição. Deu uma repercussão grande, como eu falei, televisão, tudo, e aí o secretário que estava acabou saindo na época, né? E aí eu recebi o convite para estar assumindo a secretaria. Era um outro desafio ainda maior, mas eu aceitei porque a vida é feita de desafios. E aí a gente está tocando escolinha hoje, mas eu tenho alguns projetos ainda para esse ano. E espero que a gente consiga concretizar esses projetos aí, de estar montando alguns times aí de competição para algumas modalidades. Olha, então algumas competições vão voltar aí. Eu espero que sim. Estou em contato com algumas empresas, alguns parceiros, né? E a gente espera Tem concretizar. prazo para isso? Na verdade, o quanto antes a gente conseguir montar isso, melhor né? Tipo até o final do ano? Exatamente, até o final do ano, mesmo porque tem eleições esse ano. E eu pretendo aí deixar um legado ainda bonito ainda para essa cidade dentro do esporte. E é isso que eu pretendo fazer. Eu já tenho um acordo já verbal com o José Roberto Guimarães, de ser o nosso treinador e nosso gestor da parte do vôlei. Então a gente pretende montar uma equipe de vôlei aí para disputar a Superliga, montar esse time ainda esse ano para começar a disputar a próxima Superliga já. Que legal! Bom, boas coisas estão por vir. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o seu dia a dia aqui em Alphaville. O que você mais curte aqui no bairro? Bom, eu gosto de Alphaville porque é um lugar tranquilo, apesar que hoje já está bem povoado, né? Na época que eu vim para cá, não tinha tanta gente assim, não tinha trânsito, então hoje já tem trânsito em todo lugar, já está bem povoado, saíram muitos prédios, mas é um lugar gostoso que eu gosto de morar aqui e pretendo ficar aqui bastante tempo. Sua vida é corrida, você consegue ter um tempo para relaxar também, para cuidar de você? Você ainda tem aquele pique de atleta, como é que é? Infelizmente não. Não tem um pique de atleta? Você é secretário de esportes, não tem o pique de atleta? Exatamente, eu tenho pouco tempo para praticar esporte, né? Na verdade eu gostaria de frequentar uma academia, fazer um pouco de musculação, mas não tenho tempo, né? Porque na verdade toda essa energia você está direcionando aí para esses... para a secretaria. Então, o tempo que eu tenho, procuro ficar com a minha esposa, com meus filhos, para ter um tempo com eles também. E aí eu não tenho muito tempo para praticar esporte, né? Eu jogo bola, não paro de jogar bola, não consigo parar, gosto de jogar futebol. E onde você joga bola? Eu jogo no clube, eu sou sócio do ATC, jogo no clube também e jogo em algumas quadras sintéticas aí em Alphaville, em Tamboré. É mesmo? Em alguns condomínios também, jogo E o pessoal manda bem? Dá pra gente brincar. Na verdade, agora é pra suar, né? Pra passar o tempo e não ficar parado. Como eu não frequento academia, a minha academia é o futebol. É meu então, umas 2 ou 3 vezes por semana você tá em alguma quadra aqui no bairro? 2, 3 vezes por semana eu consigo, pelo menos eu tento, né? Legal. Me liberar para jogar uma bola. E seus filhos, eles também, você tem menino, né? Você tem acho que Tem 2 meninos, um tem 15, o Dimitrios tem 15, o Murilo tem 13. Tem uma filha também, a Dimitra, de 6 anos. E aí eles gostam também do futebol. Que bacana. Parece que o seu mais velho também, né? Ele já tá treinando, tá treinando no Audax. Tá treinando no Audax já, o mais velho. E aí, mas eu também não fico botando pressão não, porque meu pai também nunca me exigiu nada, né? E eu acho que até hoje é uma coisa que os pais estragam os filhos.
É mesmo? Que eles têm aquele sonho e ele quer passar esse sonho pro filho, ele acha que o filho tem que ser jogador de futebol. Mas você, quando eles nasceram, por exemplo, você falou, nossa, também vai seguir meus passos, vai ser jogador. Não. Nunca teve isso? Nunca. Até hoje eu não faço isso. Não obrigo a nada. Presente de Natal dava lá aquela bola oficial, não? Ah, isso sim, porque meus filhos sempre estiveram comigo nos jogos, ia dentro do vestiário, então eles acompanharam essa fase toda. Teve um incentivo, mas Exatamente. nunca uma cobrança. Eles gostam por isso, porque foi minha vida e foi a vida deles também, né? Eles cresceram no meio do futebol, iam nos treinos, ficavam dentro do vestiário, então eles cresceram nesse meio, então eles gostam por isso também. Mas eu nunca obriguei, você tem que ser jogador de futebol. E hoje, infelizmente, tem muito pai que não foi jogador de futebol, gostaria de ter sido, e ele quer passar esse sonho dele, que ele não conseguiu, ele quer passar pro filho. Então ele força o filho e coloca aquilo na cabeça do filho, e às vezes o menino com 13, 14 anos não tem estrutura e já não quer mais saber de futebol por causa disso. Mas eles também não têm a noção da dificuldade que é de ser jogador de futebol, de chegar a ser jogador de futebol, né? Porque hoje a gente tem referência como Neymar, mas o Neymar é uma minoria pequeniníssima dentro do futebol. A realidade do futebol brasileiro hoje ela é triste. A maioria ganha pouco, às vezes não consegue nem se sustentar, nem sustentar a família com aquilo que eles ganham, quando recebem dos clubes. Então a realidade do futebol ela é difícil, né? Só que você vê o Neymar, você vê jogadores de seleção brasileira e acha que aquilo ali é fácil chegar ali, mas é muito difícil. A gente está falando de seleção brasileira, você deve estar acompanhando tudo que está acontecendo agora, até porque a gente está aí, daqui a pouco tem Olimpíadas, né? Qual a sua expectativa com relação às Olimpíadas, por exemplo? Em relação às Olimpíadas, ela é boa, porque não tem só o futebol. Existem outras modalidades que o Brasil ela é muito bom. Mesmo, por exemplo, em Barueri nós tínhamos a ginástica artística, que nós tínhamos 4 atletas que faziam parte da seleção. Então o Brasil, no modo geral, acho que em outras modalidades ele vai bem. O futebol hoje passa uma situação difícil, passa uma crise, não culpo só os jogadores, a parte prática do futebol, porque existe um problema dentro da CBF e esse problema ele reflete sim dentro do campo. É como você pega hoje um time de futebol que tem problema com a diretoria, tem briga do presidente com outro presidente, com o coordenador. Dificilmente tem resultado dentro de campo, porque isso reflete no campo. E hoje eu vejo a seleção dessa forma. O resultado da seleção hoje, o estado da seleção que ela está hoje, é um reflexo dos dirigentes, do que aconteceu, de corrupção, de problemas. Então isso é um reflexo. Tem que haver uma mudança geral, uma limpeza e começar praticamente do zero. O que você acha exatamente que vai acontecer depois das Olimpíadas? Ou seja, no ano que vem, por exemplo? Porque a gente fala de, tudo bem, precisa de patrocínio, precisa de investimento, porque esse ano a gente vê, está todo mundo investindo muito, né, no esporte brasileiro. Mas até então sempre a gente vê aí inúmeras histórias de atletas que passam por inúmeras dificuldades para conseguir chegar onde chegaram, onde ainda almejam chegar. O que você acha que vai acontecer, inclusive com relação à educação? Você acha que esse legado vai se estender à educação também? Porque começa lá atrás, né? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Espero que, como eu falei, as grandes empresas, se conscientizem da importância de você fazer um trabalho de base. O que é o trabalho de base? É você começar a trabalhar desde pequeno. O atleta ele se forma desde pequeno, né? Então, eu busquei e tenho buscado ainda aqui em Barueri continuar esse trabalho de competição com as empresas. A gente sabe que passa por uma crise, todo mundo passa por uma crise hoje, então é difícil você encontrar parceiros. Mas como você falou, tem essas grandes empresas que investem nas Olimpíadas, porque traz um retorno de mídia, né? Mas a gente espera que também eles se conscientizem da importância de estar investindo no jovem, na criança, de estar apoiando o esporte. Através de projetos sociais. De projetos sociais e também de alto rendimento. Porque ela começa num trabalho social e depois ela vai para um rendimento. Então é esse trabalho que tem que continuar e que eu espero que o legado que fique seja esse, da conscientização das grandes empresas de estar apoiando, de estar ajudando o esporte de uma maneira geral. Bom, eu acho que muita gente aqui de Alphaville também sabe que você é uma pessoa extremamente religiosa. O que é fé para você? Fé para mim é tudo. Sem fé a gente não consegue alcançar nada e nem chegar em lugar nenhum. E eu tenho uma fé em Deus que me proporcionou tudo aquilo que eu consegui. Eu sei que Deus me proporcionou tudo aquilo que eu consegui na minha vida.
E para mim fé é tudo, uma vida com Deus é tudo. A gente pode, o ser humano ele pode ter dinheiro, ele pode conquistar muitas coisas, ele pode ter uma casa, pode ter um carro, mas nada se compara a ter uma vida íntima com Deus, a conhecer verdadeiramente a Deus e entregar a vida para Ele.